dentuça e gorducha. E resolve esse problema dando suas famosas coelhadas. Hoje vamos reagir à história da Mônica. Por que se tornou a protagonista? Como Maurício conseguiu fazer a personagem durar tantos anos? Vamos voltar lá no início da carreira do Maurício e entender tudo década por década. Tudo começa no início dos anos 60, quando Maurício de Souza Muito velho, né? para jornais. Sua primeira tira publicada foi essa, do Bidu, em julho de 1959. Mas, a partir de dezembro desse mesmo ano, ele passou a publicar tiras todos os dias na Folha da Tarde, atual Folha de São Paulo. Só que nessa época, ele tinha apenas dois personagens, o Bidu e o Franjinha. Dentro das tiras desta dupla foram surgindo outros personagens, como Titi, Manezinho, Jeremias, Humberto e o Cebolinha. Mas em 1961, Cebolinha cabeludão. isso porque, na época, ele participou de uma associação que buscava mais direitos para os desenhistas, que não tinham nenhum reconhecimento. E com isso, ele foi taxado de comunista pela imprensa e acabou sendo demitido do jornal, não podendo publicar suas tiras em nenhum jornal da capital de São Paulo. Por sorte, isso não durou muito. Em janeiro de 1963, a nova direção da Folha ligou para o Maurício pedindo que ele voltasse a publicar suas tiras no jornal. Além disso, eles queriam começar um novo projeto, a Folhinha de São Paulo, que seria uma espécie de jornal para crianças utilizando os personagens do Maurício. Literalmente. Claro que ele ficou muito feliz com o convite e assim, no dia 11 de fevereiro de 1963, lá no rodapé da Folha de São Paulo, vinha um anúncio escrito: "Eles chegam hoje", mostrando vários personagens tão conhecidos pelo público. Quer dizer, quem era aquela menina ranzinza de vestido e com coelho na mão? Sim, essa era a Mônica, que estreou antes mesmo da publicação da sua primeira tira. Nessa época, Maurício havia alugado um pequeno estúdio em Mogi das Cruzes para fazer suas tiras. Toda quinta-feira, ele pegava o trem em Mogi e levava o lote semanal de tiras para a Folha. Um dia, um de seus amigos de lá perguntou se o Maurício era misógino, já que suas tiras não tinha uma mulher. Maurício não sabia o que significava aquilo e descobriu que misógino é quem tem repulsa com mulheres. E daí alguém na redação falou: cadê as meninas, cadê as mulheres na sua história? Você tem medo de mulher? Não sabe fazer história de mulher? Eu me peguei, pô, a triste realidade. Realmente eu não sabia. Eu sabia, nossa, como é que é? Como é que eu vou pôr um personagem de mulher? Como é que pensa uma mulher? Eis que depois de jantar na sua casa, ele pegou a prancheta para desenhar e estava difícil de concentrar, pois a Mônica tinha 2 anos e meio e não parava quieta. Ficava fazendo birra, correndo atrás de suas irmãs com o coelho de pelúcia amarelo que tinha ganhado do seu pai. E uma de suas irmãs tinha cortado seu cabelo de forma com que ficassem parecendo alguns cachos de banana. Foi ali que nasceu a inspiração para a criação da Mônica. Hoje eu vou te mostrar o melhor aplicativo para assistir séries e filmes completamente. Apesar dela ter dado as caras em fevereiro, a sua primeira tira foi publicada quase um mês depois. Caraca, um mês, 3 de quem março de diria? 1963, Muito tempo. estreava a Mônica na tira número 18 do Cebolinha. Nessa tira, o Cebolinha tenta andar no meio fio, querendo saber quantos quilômetros ele consegue andar assim. Eis se depara com uma garotinha ranzinza, manda ela sair da frente, toma uma colhada e no final descobre como as mulheres conseguem desequilibrar o homem. E assim, aos poucos, a Mônica ia dando as caras nas tiras, tendo raras aparições. Toma uma colhada e no final descobre como as mulheres conseguem desequilibrar o homem. E assim, aos poucos, a Mônica ia dando as caras nas tiras, tendo raras aparições. Tinha mês que ela nem aparecia nas tiras. Era apenas uma personagem secundária para fazer Brincadeira, gente. Brincadeira, foi zoeira. Você já viu aquela zoeira. história de que a Mônica foi irmã do Zé Luiz por um tempo? Pois essa tira foi modificada para isso acontecer. A segunda aparição da Mônica foi em 10 de março de 1963. Nela, o Zé Luiz diz que ali está vindo a nova vizinha briguenta dele. O Cebolinha diz que vai dar um apertão nela, mas quem leva um apertão é ele mesmo. Que otário. No seguinte, essa tira foi republicada na Folhinha, no dia 6 de setembro. E Maurício mudou a fala do vizinha para irmãzinha. Talvez aí foi a tentativa de fazer com que eles fossem irmãos, mas logo em seguida isso foi abandonado. Uma coisa sensacional das tiras do Cebolinha dessa época é que sempre apareciam personagens com alguma característica peculiar para contracenar com ele. Muitos tiveram apenas uma aparição, mas a Mônica agradou tanto o Homem Macaco! cada vez mais tiras. Tanto é que logo perdeu seus sapatos. O Maurício desenhava com tanta pressa para dar tempo de publicar as tiras, que fazia as pernas junto com os pés e esquecia de fechar os sapatos dos personagens. Por isso que os pés da Mônica são assim até hoje, sem dedos. Naquela época nasceu o Titi, nasceu o Manezinho, nasceu o Jeremias, todos de sapatos. Daí comecei a desenhar feito louco, criar os personagens, criar arquiteto, criar astronauta e tudo mais. Já não tinha tempo de fazer mais nada. Daí foi nessa época que eu criei a Mônica, Cascão, a Magali, sem tempo de desenhar sapatos. Por ter agradado tanto o público, a Mônica foi ganhando cada vez mais espaço, não só nas tiras, mas na Folhinha de São Paulo também. A Folhinha foi lançada em setembro. A Folhinha em dezembro. Foi também na Folhinha que Maurício divulgou a foto da sua filha Mônica, que serviu de inspiração para a personagem.
Mas ela só teve história na Folhinha de São Paulo no dia 6 de setembro de 1964, com um compilado de tiras que já haviam Ela é sido muito publicadas na feia, Folha. né, cara? Nessa mesma data, ela contracenou com os outros personagens para comemorar o primeiro ano de aniversário do jornalzinho. Paralela à Folhinha de São Paulo, Cinema. Maurício criou o jornalzinho da Mônica, que era distribuído aos outros jornais, o que aumentava mais ainda o sucesso da personagem pelo país, no além de São Paulo. O sucesso da Mônica foi tão grande que em 1965, Maurício de Souza foi no programa da Hebe dar uma entrevista junto com sua filha Mônica, que na época estava com 5 anos. Nesse dia, a Mônica ganhou o coelhinho azul da apresentadora, definindo a marca registrada da personagem. Outra coisa que ajudou muito na popularidade da Mônica é que no final dos anos 60 ela passou a contracenar com o Jotalhão nas propagandas da Sica. Tem um vídeo completo no canal sobre isso. Mas em resumo, Maurício fez uma tira com a Mônica puxando a tromba do Jotalhão, confundindo com o estátua do elefante. Essa tira fez tanto sucesso que foi refeita de forma animada. Ô, Mônica, você tem mesmo certeza que deu isso? Claro, mamãe sentiu o elefante da Sica. Então produziram diversas propagandas com a Mônica e os outros personagens do Maurício, alavancando ainda mais o sucesso da personagem. Do bom ou do melhor? Sem dúvidas, o que consagrou o sucesso da Mônica foi o lançamento da sua revista. Tudo começou em 1967, quando a editora Abril, que era forte no mercado de quadrinhos e revistas, resolveu fazer seu próprio jornal. A Folha, para não se sentir ameaçada, resolveu disputar com a Abril o mercado de quadrinhos e pediu que o Maurício lançasse 4 gibis iguais às do Pato Donald. E assim Maurício fez revistas do Piteco, Cebolinha, Bidu e Horácio. Houve até divulgação dessas revistas na Folhinha na época. Como a Abril se sentiu ameaçada, ela desistiu do projeto de jornal e a Folha desistiu dos quadrinhos. Infelizmente, nem o Maurício de Souza teve acesso aos exemplares desses gibis. Em 1969, Maurício recebeu outra proposta. A editora Vozes o contatou para criar uma revista da Mônica, pois eles estavam tentando diversificar seu catálogo de revistas, que era mais focado com ciências, teologia e filosofia. Tudo deu certo, Maurício fez a revista, ela foi impressa, e Simbal, responsável por todo o projeto, acabou sumindo, não deu mais notícia. Isso porque ele foi perseguido pela ditadura militar e acabou sendo preso. Com medo de que seu telefone tivesse desviado, os funcionários da editora pararam de falar com ele e assim o projeto foi cancelado. Eis que, finalmente, em 1970, Victor Civita, presidente da Abril, liga para o Maurício querendo lançar uma revista da Mônica. Em menos de um mês, todos os acordos foram fechados, mas quase que a Abril passou a perna no Maurício de Souza, pois havia uma cláusula que no futuro, em determinadas circunstâncias, a Abril poderia se tornar proprietária dos direitos de uso dos personagens do Maurício. Resolvido esse dilema, em maio de 1970, Mônica chegava nas bancas de todo o país, com tiragem inicial de 200 mil exemplares, o que foi um marco para a época. E com o tempo, a personagem dominou o mercado de quadrinhos no Brasil. A revista fez tanto sucesso que, em 1971, vendeu para o Maurício o troféu Yellow Kid, o Oscar das histórias em quadrinhos, e a Abril ganhou o prêmio Grand Guinness, considerando a revista da Mônica como o melhor produto lançado.